Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live hoje, dentro dessa movimentação de bastidores na perspectiva de votação da PEC 23. Eu agora estou aqui no gabinete do vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Marcelo é o autor da Lei 14.057 e foi através dele que nós conseguimos incluir o artigo 7º que trata dos precatórios do Fundef. Então eu quero aqui dar boa noite a você que está chegando agora, vai compartilhando aí essa live e nós vamos ouvir, o Marcelo, que tem sido um grande guerreiro aqui em Brasília durante essa semana, na luta pela derrota dessa PEC 23. É uma PEC do calote. Marcelo, eu disse ontem aqui na tribuna que, além de ser a PEC do calote, é uma PEC eleitoreira que está a serviço de um projeto de reeleição do governo federal e também uma PEC desumana. Desumana porque nós sabemos o quanto os professores têm lutado por esse dinheiro ao longo dos últimos 15 anos e, graças à sua atuação aqui, nós conseguimos emplacar essa lei. Então, eu queria que você desse boa noite aí aos nossos professores de Pernambuco. Nesse momento, nós temos aqui professores do Piauí também nos acompanhando, professores do Maranhão, da Bahia, do Ceará, de vários estados do nosso Nordeste. Bem, primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu quero registrar o protagonismo do deputado Fernando Rodolfo nesse tema. Quando eu apresentei o projeto de lei que tratava apenas de grandes precatórios, apenas regulamentando o artigo 100 da Constituição Federal, foi o deputado Fernando Rodolfo, junto com o hoje prefeito de Maceió, ex-deputado JHC, que me alertaram da importância de incluir no texto do projeto a garantia de que 60% dos precatórios do Fundef, ainda que os precatórios fossem negociados em acordo, fossem destinados para o pagamento de abono para os profissionais do magistério. Nós conseguimos aprovar com muita luta aqui no Senado, o presidente vetou e nós derrubamos o veto numa sessão do Congresso Nacional. Estamos muito preocupados e lutando aqui firmemente, o deputado Fernando Rodolfo tem sido protagonista disso, mas temos lutado firmemente para impedir a aprovação da PEC 23, na medida que a PEC 23 ela é um equívoco em todos os sentidos. Ela fura a regra do teto de gastos, ela é uma pedalada fiscal, porque empurra precatório, que é a despesa obrigatória desse ano para o ano que vem, e principalmente ela é altamente danosa para os professores e professoras brasileiras, mas notadamente para os professores dos estados de Pernambuco, do Fernando, que tem 4,5 bi para receber de precatório do Fundef, da Bahia, que tem 8,7 bi, do Ceará, que tem 2,5 bi, e do meu estado do Amazonas, que tem 219 milhões de reais. Mas como a regra da PEC não valerá, se aprovada for, só por ano de 2022, na verdade ela é uma regra permanente, isso é um problema para todos os professores brasileiros, os que ainda não receberam, os estados e municípios que ainda não receberam o precatório do Fundef. Então nós temos alertado isso, conjunto de deputados, a resistência ainda é grande na aprovação da matéria e nós vamos estar aqui absolutamente diligentes para garantir que os interesses dos professores e professoras brasileiros sejam preservados. Marcelo, nós temos ouvido aqui os argumentos dos deputados que defendem a aprovação dessa PEC de que isso não tem relação com o professor, o que é uma grande mentira, né? Se o dinheiro não chega no município, não chega no estado, obviamente o professor também não vai receber ou vai receber de forma parcelada. Imagina, uma cidade lá do interior de Pernambuco, por exemplo, que tem 10 milhões de reais para receber de precatório, 6 milhões desse valor seria o rateio dos professores, e aí vai receber em 10 parcelas anuais, então é praticamente dizer que o professor não vai receber. Por isso nós estamos nessa luta. Quero agradecer a você aqui a sua compreensão desse tema, a sua legitimidade como vice-presidente da Câmara, lutando contra essa matéria aqui. E qual é a perspectiva que você tem? Ontem estava na pauta, acabou não entrando, não sendo votada, porque as contas foram feitas aí, vendo que não ia ter voto para aprovar. Hoje também na pauta, até o presente momento, não entrou em discussão. A sua expectativa, presidente, é que fique para a semana que vem isso?
Olha lá, primeiro é importante algo que o Fernando fala e que é fundamental, de como a aprovação da PEC prejudica os professores. O que a PEC estabelece? Para que todos vocês entendam, eu vou tentar ser muito didático. Ela estabelece, são 89 bilhões de precatórios. Desses 89 bilhões, aproximadamente 19 bilhões de precatórios do Fundef. O que a PEC estabelece? Ela estabelece que desses 84 bilhões, desses 89 bilhões, 40 bilhões serão pagos no ano de 2022. Qual será a prioridade do pagamento desses precatórios? Serão primeiro os pequenos precatórios, são os precatórios até R$66 mil. Esses precatórios até R$66 mil totalizam aproximadamente, dos 40 que eles querem pagar, aproximadamente 37 bilhões de reais. E sobrariam 13 bilhões de reais para pagar o conjunto de todos os outros precatórios. Os outros 13 bilhões seriam pagos na ordem de inscrição dos precatórios. Então, nada garante que os precatórios do Fundef serão pagos. Se não ficar dentro dos 40 bi, os pequenos precatórios e mais os primeiros 13 bilhões inscritos, qual é a regra que estabelece a PEC? Ou faz um encontro de contas, o Estado pega esse crédito que ele tem com a União e abate de débito que ele tem com a União, o que vai ser altamente prejudicial aos professores, porque a hora que fizer um encontro de contas, o que vai sobrar é muito menor do que o que deve. Vamos pegar a Bahia. A Bahia tem 8,7 bi de precatório, mas tem uma dívida com a União de 5 bi. Se fizer um encontro de contas, só vai cair 3 bi e 700, o que cai significativamente o valor do abono do professor. Ou pode usar esse precatório para comprar imóveis da União, que não serviria no caso de entes públicos, ou o precatório fica empurrado para o ano que vem, para o ano de 2023. O que acontece? No ano de 2023, você terá os precatórios de 2023. Então, vamos supor que em 2023 tenha 100 bilhões de precatórios. Você vai ter 100 bilhões mais 50 bilhões. Não vai conseguir pagar 150 bilhões. Vão ter que empurrar para o ano seguinte. E aí gerar uma bola de neve que vai gerar certamente ou uma quebradeira da União, ou uma irresponsabilidade fiscal da União, ou você vai ter calote nesses precatórios, em especial dos maiores. Bahia, que é um grande precatório, e o teu Pernambuco, que é um grande precatório. Bahia 8,7 bi, Pernambuco 4,5 bi, se eu não me engano. Então, por isso que é tão importante e que tem tanto impacto na vida dos professores. Aí alguém diz assim, alguns governadores argumentam, não, mas esse dinheiro não pertence ao professor, porque lá atrás, quando a União não pagou o valor certo, nós completamos com recursos próprios o piso. Esse argumento é falso. Ele é falso porque quando nós incluímos na lei, nós não incluímos 60% do Fundef. Nós incluímos 60% do precatório do Fundef. Então, nós deixamos muito claro no texto da lei que os 60% era referente ao precatório. Então, claramente isso pertence aos professores. Alguns dizem, não, mas o Supremo já deu uma decisão dizendo que é inconstitucional. Não, ele deu a decisão dizendo que era inconstitucional 60% lá atrás, não 60% do precatório. Não existe decisão judicial. Até porque a lei é nova, né? Essa lei ela está sendo questionada aí no Supremo agora pela PGR, mas não existe nenhuma decisão até o momento. Então, a lei está em vigor, né? Os prefeitos têm a obrigação de fazer esse pagamento. Onde há resistência, nós temos, prefeitos e governadores. Prefeitos e governadores. Onde há resistência, nós temos orientado as ações, o ingresso na justiça para que a justiça determine o pagamento. Já aconteceu isso em vários municípios. Os professores estão recebendo e nós vamos seguir na luta, né? Precisamos agora garantir que, primeiro, esse dinheiro chegue no município e no estado, né? Para que os professores tenham direito a receber. Exatamente. E aí o professor, se o dinheiro nem chegar no estado, o professor não tem o que fazer. Se o dinheiro chegar no estado, o professor vai, se o governador não quiser pagar os 60%, o professor vai brigar judicialmente com o governador. É que no caso ou nos municípios, brigar judicialmente com os prefeitos. Isso. De Pernambuco ainda o estado ainda não recebeu, mas vários municípios já receberam, outros tantos municípios já venceram as ações, as batalhas judiciais contra a União, estão só aguardando o repasse desse dinheiro. E é por isso
essa preocupação, né, do professor com relação a essa PEC 23. Eu quero aqui, veja essa live que nós estamos fazendo aqui, foi de última hora, não anunciei, não divulguei, nós já temos aí mais de 700 pessoas nos acompanhando, esse número cresce muito logo após. Isso mostra o tamanho do interesse do professor com relação a esse tema e a preocupação de se tirar de pauta ou se derrotar, né, essa PEC. Eu peço encarecidamente, em nome dos professores pernambucanos, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Maranhão, do Piauí, de todos os estados, né, do Nordeste e de outros estados também que têm direito ao precatório, como inclusive o seu, meu Amazonas. Lá no Amazonas, que você não desista dessa luta e siga firme aqui com a gente. Eu tenho, desde o dia que eu cheguei aqui em Brasília essa semana, conversado com muitos deputados, conversado com líderes de partido, e eu estou aqui já cansado, né, na quarta-feira à noite, já cansado de tantas conversas que eu já tive essa semana. Mas você tem sido um grande parceiro. Eu quero aqui dar esse testemunho aos professores, inclusive aos professores do Amazonas, da lealdade, do carinho que Marcelo tem. Marcelo é filho de professor, ele tem uma história de vida impressionante. É a minha referência aqui no parlamento desde antes da posse, né? Marcelo eu conheci num curso que a gente fez antes de assumir o mandato, e a partir dali nós nos tornamos amigos, e ele é a minha referência aqui de deputado nessa legislatura. Então, Marcelo, fico muito, muito grato de ver você hoje como vice-presidente vestindo também essa camisa do professor. Tamo junto. Não, obrigado, Fernando, estamos juntos. E o que é importante dizer também para os professores e professoras, porque tem gente também querendo criar uma falsa contradição. Não, quem está contra a PEC é porque não quer aumentar o Bolsa Família. E a gente sabe que tem muita gente passando fome no Brasil. A gente precisa aumentar o Bolsa Família, precisa dar uma maior dignidade para as pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Agora, essa contradição é falsa. Dá para pagar integralmente os precatórios e pagar um Bolsa Família de R$400. Inclusive, eu tenho uma PEC com uma outra estrutura que garante isso. Só é você pagar parte dos precatórios, não precisa nem pagar todo o precatório, parte dos precatórios, por volta de 20 a 30 bilhões de reais, isso vai depender de quanto vai dar a inflação no final do ano, pagar parte desses precatórios fora do teto de gastos. Ah, e por que pagar parte dos precatórios fora do teto de gastos? Porque precatório nunca deveria ter sido incluído dentro do teto de gastos por um motivo simples. Precatório é despesa obrigatória. A União não pode escolher pagar ou não pagar. Ela é obrigada a pagar. Se ela não pagar, ela comete crime ou dá calote. O que estão querendo é instituir o calote na Constituição. Isso não tem sustentabilidade. É muito mais fácil. Paga integralmente os precatórios, parte deles dentro do teto, parte fora do teto. Essa parte fora do teto é o que vai servir de espaço fiscal para pagar o Bolsa Família de R$400. Tem texto nesse sentido, que é a PEC que eu apresentei na casa. Basta o governo ter bom senso e coragem de enfrentar as coisas como elas têm que ser enfrentadas, de forma séria. Porque tem um efeito, Fernando, por trás disso, que talvez seja ainda mais perigoso, que é o efeito da insegurança jurídica e da inefetividade das decisões judiciais. Se a União pode simplesmente não cumprir uma decisão judicial, a hora que um cidadão for condenado a pagar alguma coisa para a União, ele vai dizer também não pago. Se a União não me paga quando ela me der, por que eu tenho que pagar se eu devo para ela? Então isso bagunça o sistema jurídico brasileiro, além de ser algo muito nefasto para os professores. Nós estamos juntos, vamos até o final nessa luta e eu tenho certeza que sairemos vitoriosos. Um grande abraço, e eu quero aproveitar aí tua grande audiência para convidar os professores e professoras que te seguem para me seguirem também aqui no Instagram, no Marcelo Ramos PL. Marcelo Ramos PL. Um abraço. Marcelo Ramos PL no Instagram e no Facebook. Exatamente. No Facebook também, Marcelo Ramos Exatamente, PL. também. Vocês sigam lá o Marcelo e vão ver a história desse camarada aqui, que é uma grande referência no estado do Amazonas e hoje também é um grande deputado. Aliás, foi considerado agora o melhor deputado de 2021. Né? Isso pelo Prêmio Congresso em Foco. Com a bondade dos meus colegas. Tamo junto aí, Marcelão. E fica aí o recado, né? Votou na 23, perdeu em 22. Valeu, gente.